Olá, turma. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma vez aqui, estou com a segunda aula na parte de biologia e hoje a gente vai entrar em evolução. Evolução, o que vem na cabeça de vocês sobre evolução? Evolução a gente tem que sempre começar a pensar sobre umas modificações lentas, né, que elas vão em direção a um determinado sentido, num desenvolvimento gradual e progressivo. Aqui eu até marquei para vocês aqui os tópicos, né, modificações, elas são direcionadas sempre no sentido de um desenvolvimento. E a primeira vez que se ouviu falar evolução no sentido da biologia foi mais ou menos por volta do século XIX. Para isso, eu vou colocar aqui duas pessoas que contribuíram muito para a evolução na biologia. Um aqui à esquerda, a gente tem o Lamarck e à direita, Charles Darwin. Vamos começar pelo Lamarck, porque foi ele quem começou com essa ideia de evolução na biologia. Lamarck, ele foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Ele pertencia a uma família de militares, ele iniciou sua carreira no exército, porém abandonou, pois ele viu que não era muito a praia dele. Após isso, ele começou os estudos sobre botânica e medicina. Depois, mais para frente, até virar um naturalista. Aí, conforme ele foi estudando, ele sempre quis ir para frente no sentido de estudos, de meio científico, etc. E ele sempre se questionava de como os seres vivos iam evoluindo, de como havia variabilidade entre os seres, etc. Para isso, ele foi quem introduziu a lei do uso e desuso. Esse princípio afirmava que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais desenvolvidas, enquanto as que são pouco utilizadas vão se atrofiando. Então, isso dizia a lei do uso e desuso, que está marcado aqui. E ele também falava que havia a herança dos caracteres adquiridos, ou seja, segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas às próximas gerações. Aqui a gente pode ver um exemplo clássico de lamarquismo. A gente tem uma girafa, da qual ela vai ter dificuldade aqui, como na primeira imagem aqui, para comer, então ela vai forçando o pescoço dela. Ela vai usando esse pescoço. E como ela vai trabalhando esse pescoço vai crescendo até ela conseguir atingir a necessidade dela, que é se alimentar no topo das árvores. Porém, né, apesar de Lamarck ter percebido que o meio exercia influência sobre as espécies, ele não conseguiu explicar como isso acontecia. Porque se ele falava que a girafa ela ia crescendo o pescoço conforme ela ia usando o pescoço, só que ele não sabia de como isso acontecia. Então, Lamarck começou a cair um pouco por terra mais para frente, as suas ideias. Apesar de no começo ele ter tido bastante contribuição para a ideia de evolução, né? Ele que foi o introdutor ali. Porém, mais para frente a gente pode ver, hoje em dia, né, que Lamarck, infelizmente, não pode exercer tanta influência assim, pois, como, por exemplo, a gente pega aqui o indivíduo, que aqui da esquerda, o adulto aqui, que malhou a vida inteira, ele conseguiu uma grande massa muscular, então o fato dele ter conseguido grande massa muscular, o filho dele, quando nascesse, ia nascer com bastante massa muscular? Não é assim que funciona, né? Então, por isso acabou caindo por terra. Depois, a gente vai entrar em Charles Darwin, que foi um grande também contribuinte para as ideias evolucionistas. Ele foi um importante naturalista, né? Nascido em 1809, na Inglaterra. Ele pertencia a uma família tradicional e rica, família formada por médicos. E desde pequeno ele demonstrava interesse pelos fenômenos naturais. Ele já colecionava animais, etc. Desde pequeno, caçava. Ele começou a cursar medicina e depois de um tempo se introduziu ao mundo mais da biologia. Ele também teve bastante contribuição para a evolução, né? A gente, hoje em dia, se falar de Darwin, já é sinônimo de biologia, né? E a gente tem que também pensar na expedição que ele fez, que foi a expedição exploratória para mapear o hemisfério sul. O que foi essa expedição? Foi uma viagem
chamada Viagem de Beagle, da qual trouxe muitas contribuições para o entendimento de seus estudos. Essa viagem durou cerca de mais ou menos 5 anos, e daí nessa viagem ele coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo. Foi vendo espécie por espécie, ó, aqui está marcando no mapa essa linha em vermelho, é toda a trajetória que ele percorreu aí ao longo do globo para explorar novas espécies e também compreender como elas evoluíam, qual espécie de determinada região era diferente da outra, etc. Um dos pontos marcantes nessa viagem, que a gente tem que destacar para a aula de vocês, foi a parada nas Ilhas Galápagos, pois o Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmicos. O que é endêmico? Endêmico é o que tem só naquela região. Por exemplo, a gente tem determinado tipo de borboleta que só acontece em Botucatu, e em outra região não acontece. Então, aquela borboleta aqui que acontece só em Botucatu, ela é chamada de espécie endêmica. E daí o Darwin percebeu isso aqui através desses pássaros, chamados tentilhões de Galápagos, famosos aí quando fala sobre Ilha de Galápagos de Darwin, né? Então, ele viu esse grupo de pássaros endêmicos que aconteciam em cada região e que provavelmente essa especificidade estaria relacionada com o meio onde viviam, pois, por exemplo, a gente pode ver que cada bico do pássaro aqui é diferente de um do outro. Por quê? Por conta da necessidade de alimentação de cada região. Tinha região que o pássaro ele comia tal tipo de semente, na outra semente, então essa diferença no tamanho de bico. Então, o meio onde eles viviam estariam relacionado com essa mudança aí do tamanho do bico. E daí, essa análise que a gente pode concluir é que foi muito importante para o desenvolvimento da sua teoria, a teoria da seleção natural, que a gente vai ver um pouco mais para frente agora, quando entrar em darwinismo. Então, o que seria esse darwinismo, né? Que a gente chama, hoje é bem conhecido, né? Então, a gente pode começar falando da seleção natural. O que seria essa seleção natural que o Darwin propôs na sua teoria? O meio do qual o ser está vivendo ali seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver. E assim, os indivíduos que sobrevivessem e se reproduzissem passariam suas características aos seus descendentes. E conforme ia passando o tempo, essas características mais vantajosas para o animal permaneceriam. A gente pode ver aqui como exemplo a girafa. A gente tem a girafa aqui com o pescoço mais longo, com o pescoço mais curto. A com o pescoço mais curto, ela não consegue se alimentar aqui em cima. Se ela não consegue se alimentar no topo da árvore, ela vai acabar morrendo e os seus genes não passarão às futuras gerações. Enquanto que a girafa, com o pescoço maior, está conseguindo comer aqui, ela vai sobreviver, vai ter um sucesso reprodutivo e passar os caracteres aos seus descendentes. Diferentemente de Lamarck. Lamarck falava que a girafa ela nascia com o pescoço curto, não importa o tamanho do pescoço, e conforme ela fosse usando, o pescoço ia alongando. Darwin não. Darwin falava que tinha girafa com pescoço curto e pescoço longo. Ambas existiam, porém, só a de pescoço longo sobrevivia, e a de pescoço curto não. Portanto, permanecia as vantagens, as vantajosas características, né? A gente pode ver. Porém, restavam alguns questionamentos que a gente vai ver na próxima aula. Por exemplo, o Darwin, ele não explicava de como esses caracteres eram passados às futuras gerações, como eles eram herdados, pois na época a genética ela não era tão evoluída quanto hoje em dia. Só mais para frente, depois dos estudos de Mendel, etc., que vai haver uma introdução nesse tema aí, por exemplo, de mutação, recombinação gênica, que a gente conhece hoje em dia, que aí a gente vai chamar de neodarwinismo, ou seja, é um novo darwinismo. É o darwinismo, porém agora com explicação de como aconteciam as mutações e as recombinações gênicas. E daí, na próxima aula, a gente vai introduzir isso. Mais uma vez, muito obrigado, e eu deixo para vocês na descrição do vídeo um Google Forms. Qualquer dúvida pode falar comigo ou com o professor Braulio, que ele passa para mim. Muito obrigado, turma. Se cuidem.